Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Todos tenham uma excelente segunda-feira. Pessoal, na aula 28 nós vamos falar sobre adicional de periculosidade. Na aula 27 nós falamos sobre a insalubridade. Insalubridade tem diferença junto com a periculosidade, tá? Isso aí quem determina é a empresa, juntamente conforme a CLT e médico de trabalho ou engenharia de segurança do trabalho. Esse é um artigo conforme o 95 da CLT dentro da NR 16, que é a norma regulamentadora 16, que entra no quadro 16.3. Porém, isso vocês, assistente do IRH, não precisa tá sabendo como que funciona, tudo mais. Isso aí já é departamento jurídico junto com a empresa e a CLT, os órgãos de fiscalização da medicina do trabalho ou engenharia de segurança do trabalho, juntamente com a CLT, tá, pessoal? Mas é bom a gente estar sabendo como que funciona a celebridade, como funciona a periodicidade, porque quando vocês forem executar o pagamento, né, a folha de pagamento do funcionário, vai estar esses itens descritos. Vai estar os itens descritos conforme as horas extras trabalhadas, vai estar descrito a insalubridade, a periculosidade. Então, é um item muito importante para você estar sabendo, tá, pessoal? Então, como eu falei na aula passada, a insalubridade, segundo a CLT, é considerada atividade insalubre aquela em que o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites tolerados. E isso quem vai determinar é pelo Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com a Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina, tá? Passei para vocês a forma de cálculo, tudo da insalubridade. Agora nós vamos falar sobre o adicional de periculosidade. Então, elas têm uma diferencinha entre insalubridade com periculosidade, tá? Ah, adicional de periculosidade. Quando um trabalhador exerce uma atividade que o expõe a uma constante condição de risco de morte, como por exemplo, em contato com substâncias inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiação ionizante ou substâncias radioativas, ele tem a direito a receber, além do salário, um adicional de periculosidade. São exemplos de trabalhadores nessas condições ou nessas condições, os frentistas de postos os frentistas de postos de combustíveis, os operadores de distribuidores de gás, os trabalhadores no setor de energia elétrica, quando há periculosidade constante na função, entre outros. Isso é somente alguns exemplos. O valor do adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário base do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios e participações de lucros da empresa. Então, quer dizer que um funcionário que trabalha numa empresa e ele tem um adicional de periculosidade, ele vai ganhar 30% referente ao salário que está registrado na carteira. Ao decorrer daquele mês, o trabalhador ele teve uma premiação ou ele teve horas extras, não entra nesses 30%, só entra 30% do salário base, do salário que está registrado na carteira de trabalho, tá, pessoal? Esse adicional, assim como o noturno e de hora extras e o de transferência, integra o salário do empregador, bem como a remuneração das férias e do 13º. Então, quer dizer que esse adicional de periculosidade, ele entra na 13º e entra nas férias também. Os cálculos entram também no 13º e nas férias. No entanto, o adicional de periculosidade só gera direito ao recebimento enquanto o trabalhador estiver exposto ao agente perigoso. Caso ele cesse e acabe no caso de empregados se transferido de função, por exemplo, ele deixa de receber. Então, pessoal, o que vocês precisam saber sobre funcionário que trabalha no adicional periculosidade, ele vai ter um adicional
no salário dele de 30% referente ao salário básico, referente ao que está na carteira dele, registrado na carteira de trabalho dele. O adicional, ele não entra, o cálculo do adicional de periculosidade não entra em premiação, em hora extras, ele é diretamente o que está registrado na carteira. Segunda informação que vocês precisam saber. Vamos supor que o funcionário trabalha no setor que tem um grau de periculosidade. Ele trabalhando lá, ele tem esse adicional de 30%. Porém, ele foi transferido de cargo ou transferido de setor que não tem esse grau de periculosidade, ele perde esse benefício. Conforme a CLT, ele perde esse benefício. Terceiro ponto. Como informei para vocês, não se preocupe que não é vocês que tem que saber se a empresa tem o grau de periculosidade, se aquele funcionário tem ou não. Isso aí é quem determina é o Ministério do Trabalho, juntamente com os órgãos competentes de segurança do trabalho e saúde, segurança de saúde, desculpa. Engenharia de trabalho, juntamente com a segurança e saúde. Pessoal, então isso aí é mais só para vocês terem uma noção, porque vamos supor, você está trabalhando numa empresa e de repente vocês viram lá, funcionário X, grau de periculosidade, 30% de adicional. O que é isso? Está errado? Vê errado o contador? Exemplo? Não, é por causa que esse funcionário ele tem o adicional de periculosidade, tá? Então, simplesmente mais para vocês terem uma noção, para aqueles alunos que não sabiam que existia, ou até mesmo aqueles alunos que trabalham em alguma área, né, e tem esse adicional e não sabem o porquê, tá, pessoal? Agora nós vamos falar sobre férias. Férias, nós já estudamos sobre férias, nós já falamos o conceito de férias, porém, como eu falei para vocês, essas aulinhas, semana passada, mas o restante dessa semana, né? Nós vamos como se fosse uma aula prática, uma aula presencial. Não adianta a gente saber o conceito de férias, mas como calcular, né? E esse é o intuito de vocês saberem como calcular essas férias, né? Então vamos lá, pessoal. Férias. Conceitinho de férias vocês já têm, já estão cientes, né? Vocês já têm uma noção, porque nós já falamos sobre férias, mas agora nós vamos falar como é feito esses cálculos conforme a CLT. Suas férias são calculadas de acordo com o tempo do trabalho na empresa, isso vocês já estão cientes, né? Pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, você adquire o direito de tirar férias após completar 12 meses na empresa. Depois disso, o seu empregador terá mais 11 meses para lhe conceder suas férias. Se você não tirar férias dentro desse período, deverá receber férias dobradas. Então, conforme a norma, a empresa ele tem 11 meses para dar essas férias ao funcionário. Caso a empresa não conceda essas férias para o funcionário, a empresa é punida. Punida como? Ele vai ter que dobrar as férias do funcionário, tá? Senão gera multa, enfim, aí coisas burocráticas jurídicos da empresa, tá? Que gera multa, o próprio funcionário pode entrar na justiça. Então, aqueles funcionários que têm, como fala, tem presença com os sindicatos dos trabalhadores, pode levar à justiça denunciando aos sindicatos dos trabalhadores. Então, isso aí é mais para você estar ciente, porque se caso um funcionário ele tem direito às férias e já está chegando ao 11º meses que ele não tirou as férias, não deixa ultrapassar. Já comunica imediatamente o proprietário da empresa, o diretor da empresa, o gerente, enfim, já comunique e já dá as férias para esse funcionário. Porque se esse funcionário for levar na lei, conforme a CLT, ele tem direito a férias dobradas, tá? E além da multa que a empresa paga também. Se você... Peraí, desculpa. Como no caso do 13º, também no cálculo de pagamento de férias são deduzidas as contribuições pagas ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Esses cálculos, vamos fazer 2 exemplos. Então, pessoal, passei um quadro aqui para vocês,
A aula hoje é curta porque eu quero que vocês analisem esse quadro e caso vocês tenham alguma dificuldade para analisar esse quadro exemplar, vocês me comunicam pelo WhatsApp ou pela plataforma. Então, esse quadro aqui eu vou deixar para vocês analisarem, tá? Como informei, repito, aula curta, porém eu quero que vocês dêem uma trabalhadinha nesse quadro. Tá ok, pessoal? Então, o quadro aqui tem todas as informações sobre período de cálculo, salário, valor bruto de férias, dedução de INSS, dedução de IRF. Do lado tem o caso 1 e do outro lado o caso 2, que são dois exemplos. Então, eu quero que vocês trabalhem em cima desse quadro. Esse quadro é como se fosse uma atividade da aula de hoje para você estar fazendo. Por isso que o conteúdo pequeno para vocês trabalharem nesse quadro. Dúvida surgiu? Comunica ao professor. Tá ok, pessoal? Eu quero que vocês trabalhem aqui, peguem um caderninho, um rascunho, um papelzinho, uma caneta e vamos pôr a mão na massa para trabalhar, porque isso aqui vocês vão precisarem. Isso vocês vão precisar. Esse quadro aqui vocês vão precisar futuramente, tá? Pessoal, vamos lá. Nós temos dois itens para analisar esse quadro. Primeiro, a alíquota de devolução de INSS para rendimentos acima de R$ 1.050,01 até R$ 1.400,91, sendo que a dedução máxima é de R$ 308,20 ou 11% do teto de cálculo, que é de R$ 2.801,82. Toma cuidado com essa observação. Essa observação pode estar variando, tá? Isso aí pode estar variando. Mas no momento é esse cálculo aqui, tá? A alíquota de dedução de IRRF para salários acima de R$ 2.512,08, que é de 27,5%, sendo que a base de cálculo é o rendimento após a dedução de INSS. Toma cuidado também com essa observação e também esse valor de 27,5% pode mudar. Isso quem muda é o Ministério do Trabalho. Então, se ele jogar lá uma lei para estar mudando esses valores, muda. Esses valores, ele equivale à rede nacional dentro do Brasil, território do Brasil, esses valores de cálculo. Para o líquido de INSS é os 11% e para o IRRF é de 27,5%, todo o território nacional. Se o Ministério do Trabalho, porventura, amanhã ou depois quiser mudar esses valores, eles vão tudo fazendo aquela jogada política lá, leva para o Senado para aprovar e para os deputados federais, enfim. Para estar mudando, ele pode estar mudando, mas aí já entra comunicação, tudo mais, enfim. Mas hoje os valores de base são esses dois valores, tá, pessoal? Agora nós vamos falar sobre 13º salário. Também nós já falamos sobre o conceito de 13º salário, né? Mas vamos aprofundar um pouco. O 13º salário é um benefício concedido a todos os trabalhadores que possuem carteira assinada, seja elas domésticas, rurais, urbanas, avulsos, aposentados e pensionistas do INSS. Todos já sabem sobre esse conceito, já passei isso para vocês. Esse direito do trabalhador também é conhecido como gratificação natalina. Corresponde a um salário extra pago aos funcionários no final do ano. O valor pago correspondente a 1/12 de remuneração paga por mês aos empregados e o pagamento pode ser feito em 2 parcelas, até o mês de dezembro. Geralmente é pago no mês de novembro e mês de dezembro. Nós já vimos sobre esse conceito, as datas, né, que são feitos esses pagamentos. Então, mais para vocês ter novamente, lembrando do conceito, e também agora nós vamos falar sobre o cálculo. Como fazer o cálculo do 13º? Como é feito esse cálculo?
Divide-se o salário integral do trabalhador por 12 e multiplica o resultado pelo número de meses trabalhado, incluindo as férias no ano. Algumas gratificações, como hora extras, adicional, noturno, insalubridade e comissões adicionais também são incluídos com base de cálculo. Caso o trabalhador tenha falta por 15 dias consecutivos por motivos quaisquer sem justificativa na lei, esse mês já não será levado em consideração. Então, olha só itens importantes. Primeiramente, como é feito o cálculo do 13º? Desculpa. Como é feito o cálculo do 13º? O ano tem 12 meses. Então, nós vamos pegar o salário daquele funcionário e dividir por 12 meses, né? Então, vamos supor que o salário do funcionário lá na carteira assinada é R$ 1.200. Dividido por 12 dá R$ 120. Agora, nós vamos pegar quantos meses que esse funcionário trabalhou dentro da empresa. Se ele trabalhou os 12 meses seguidos, ele tem direito aos 1.200. Se ele trabalhou, foi contratado recentemente, trabalhou 2 meses, ele tem direito ao 13º referente aos 2 meses trabalhados, que seria R$ 240, tá? Então, essa é um dos cálculos do 13º. Segundo, algumas gratificantes, como hora extras, adicional noturno, insalubridade, que nós vimos na aula passada, e comissões adicionais também são incluídos com a base. Então, se o funcionário tem essas gratificações, também entra também nas férias, tá, pessoal? Também entra o componente que nós estamos estudando agora, que é o que? Periculosidade. O periculosidade também entra na remuneração das férias. Aquele funcionário que tem o adicional periculosidade, ele não vai ter a insalubridade. Aquele funcionário que tem o adicional insalubridade, ele não tem a periculosidade, tá? Ou ele vai ter um benefício ou ele vai ter outro. Repito novamente, quem informa é o Ministério do Trabalho e os membros da Engenharia de Segurança do Trabalho e Saúde, tá? Então, isso que determina qual que é o grau de risco que aquela empresa, determinada empresa, ela se adequada. Se é um adicional de periculosidade, se aquele funcionário tem que ter para executar aquele serviço, ou de insalubridade, tá ok, pessoal? Geralmente, o funcionário ou tem um ou tem outro. É muito raro a empresa ter que pagar os dois adicional. Aí empresas com segmentos multinacionais, trabalha N segmentos, são empresas que acredito na nossa região não tem para estar trabalhando o funcionário ter o adicional periculosidade e o de insalubridade, tá ok, pessoal? Então, ou ele vai ter um ou ele vai ter outro. É raramente uma empresa que tem os dois, comporta os dois adicionais, tá? Repito novamente, não se preocupa, quem vai estar verificando se essa empresa tem esses adicionais é o Ministério do Trabalho, juntamente com a Engenharia de Segurança do Trabalho e Saúde. Pessoal, então, essa é a aula de hoje, aula bem curta, porém eu quero que vocês focam na base de cálculo de férias, na base como é feito o cálculo de férias. Por isso que é uma matéria curta, mas eu quero que vocês trabalhem como fosse uma atividade, para vocês estar analisando esses dois exemplos do cálculo de férias. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp e na plataforma, tá ok, pessoal? Então, pessoal, todos tenham uma boa aula. A gente se vê daqui a pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá ok?